Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, estudando o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, Espíritos Endurecidos. Hoje nós vamos trazer mais uma comunicação e fazemos aqui a nossa reflexão para que nós possamos, tirar o proveito desse aprendizado, tão importante, tá? Então vamos lá como foi essa comunicação. Intitulada de um nome de Angeli, com o tema Nulidade da Terra, Bordeaux, 1862. Vamos ver como foi essa comunicação. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angeli. E começa ali a entrevista, vós vos arrependeis de vossas falhas? Ela responde, não. Então por que vindes a mim? Para fazer uma tentativa. Então não sois felizes? Não. Estais sofrendo? Não. O que vos falta então? A paz, ela responde. E aqui vem uma observação, dizendo o seguinte: certos espíritos não consideram como sofrimento senão os que lhes lembram das dores físicas, embora convindo que seu estado moral é intolerável. Seguindo aqui a sequência das perguntas, Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Um arrependimento do passado, ela responde. O arrependimento do passado é um remorso? Vós vos arrependeis então? Não, é por temor do futuro. Que temeis vós? O desconhecido, ela responde. Quereis dizer-me o que fizeste em vossa última existência? Isso talvez me ajude a vos esclarecer. E ela responde, nada. Ela diz que ela não fez nada na existência dela. É como se a existência tivesse passado despercebido, uma certa inutilidade. Mas seguindo aqui, vamos ver a sequência da entrevista, Em que posição social? Ela disse que ela teve uma existência e era média, posição social média, Fostes casada? Ela responde, casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres dessa dupla posição? Ela responde, não. Meu marido me aborreceu, meus filhos também. Como se passou vossa vida? A divertir-me enquanto solteira, a aborrecer-me casada. Quais eram vossas ocupações? Nenhuma. Então quem cuidava da vossa casa? A doméstica. Não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa de vossos arrependimentos e de vossos temores? Ela responde, talvez tenha razão. Não basta convir. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem à vossa volta? Ela responde perguntando, como? Ajudando-os a se aperfeiçoarem pelos vossos conselhos e vossas preces. Ela responde, não sei rezar. E nós o faremos juntos. Aprendereis? Quereis? Ela responde, não. Por quê? O fadiga, ou seja, ela está numa condição que ela não tem ainda essa capacidade de se fazer essa transformação. E aqui vem uma instrução do guia do médium, para a gente entender um pouquinho o entorno dessa comunicação. Diz o seguinte, nós damos-te instruções pondo-te sob os olhos os diversos graus de sofrimento e de posição dos espíritos condenados à expiação em consequência de suas faltas. Angeli era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida é tão inútil para os outros quanto para ela mesma. Amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, que são as únicas que podem dar encanto à vida, porque pertencem a todas as idades. Ela não pode empregar seus jovens anos senão em distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo havia feito o vazio em torno dela, porque ela havia feito o vazio no seu coração. Perdeu o futuro de seus filhos, arruinou o bem-estar deles por sua incúria e sua preguiça. Falseou o julgamento e o coração deles, primeiro pelo seu exemplo, depois abandonando-os aos cuidados dos domésticos, que nem mesmo tomavam o cuidado de escolher. Sua vida foi inútil para o bem e por isso mesmo culpada, pois o mal nasce do bem negligenciado. Olha só, quando nós deixamos de fazer o bem, de certa forma também estamos ali
incorrendo, né, numa certa consequência, porque nós poderíamos ter praticado a virtude e não o fizemos, né? Seguindo aqui. Compreendei bem todos que não basta abster-vos das faltas, é preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai sobre eles e compreendei que, se eles vos colocam uma barreira que vos detém à beira do mau caminho, eles vos forçam ao mesmo tempo a voltar atrás para tomar o caminho oposto que leva ao bem. O mal é oposto ao bem, portanto, aquele que o quer evitar deve entrar no caminho oposto, sem o que sua vida é nula, suas obras estão mortas e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Posso vos perguntar qual fora a existência anterior de Angeli? A última devia ser sua consequência. E aí a espiritualidade ali, né, o guia do médium responde. Ela havia vivido na preguiça beata e na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, ela quis tentar a vida de família, mas o espírito progrediu muito pouco. Ela repeliu sempre a voz íntima que lhe mostrava o perigo. O declive era suave, ela preferiu deixar-se ir a fazer um esforço para se deter no início. Hoje ela ainda compreende o perigo que existe em se manter nessa neutralidade, mas não se sente com força para tentar o menor esforço para daí sair. Orai por ela, despertai-a, forçai seus olhos a se abrirem para a luz. É um dever, não negligencieis, né, nenhum. Ou seja, ali, né, a equipe dando essa contribuição a ela, tentando despertar ela, tentando fazer uma oração para que ela pudesse, através desse sentimento, ganhar força para então começar a transformação moral tão importante, né, na existência, na próxima existência, que com certeza ela terá a oportunidade, né, de se redimir, né, dessa existência anterior. E aí continua assim: o homem foi criado para a atividade. A atividade de espírito é sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Preenchei, portanto, as condições de vossa existência. Como espírito destinado à paz eterna. Como corpo destinado ao serviço do espírito. Vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai então a inteligência, a fim de que ela dê uma impulsão salutar ao instrumento, que deve ajudar o espírito a cumprir sua tarefa. Não lhe deis repouso nem trégua, e lembrai-vos de que a paz a qual aspirais não vos será dada senão depois do trabalho. Portanto, durante todo o tempo em que tiverdes negligenciado o trabalho, todo esse tempo durará para vos a ansiedade da espera, ou seja, proporcional. Se nós evitarmos, ou se nós não nos esforçarmos, né, todo esse tempo que nós gastamos, né, de evitar o nosso trabalho, que tem a ver com a nossa progressão moral e intelectual, também nos trará essa ansiedade da espera, porque nós precisamos avançar, ainda que pouco, mas avançarmos poucos, mas continuando sempre avançando, porque essa é a nossa meta, né? A paz de espírito só será alcançada após essa progressão moral e intelectual. E aí diz assim, né? Trabalhai sem cessar, cumpre todos os vossos deveres sem exceção, cumpre-os com zelo, com coragem, com perseverança, e vossa fé vos sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do Altíssimo do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo consiste em degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois, sob vossos pés, e contai que estáis cercado de amigos que vos estendem a mão e apoiam aqueles que põem sua força no Senhor. E aí encerra, né, fazendo aqui uma análise de como foi essa comunicação. Então nós podemos aqui fazer um resumo, que eu acho que essa comunicação é muito rica e pode trazer muito ensinamento para a gente possa colocar isso na nossa vida prática, né? Por exemplo, a inutilidade, qual foi citada, né? O progresso moral e intelectual, ou seja, o que nós estamos fazendo com a dádiva da existência, né? Quando nós temos a nossa existência atual, né? Vamos procurar pensar e ver como que nós conseguimos evoluir a nós próprios e depois também melhorar aqueles que estão à nossa volta, né? Qual é o porquê essa inutilidade? O que nós estamos fazendo? Estamos transferindo, né,
para as outras pessoas aquilo que é de nossa responsabilidade, então vamos pedir força à providência divina, aos nossos amigos espirituais que nos intuam, para que nós possamos ter a coragem, né, ter a determinação necessária para cumprir bem aquilo que é de nossa responsabilidade, aquilo que foi traçado no mundo espiritual, na nossa programação, porque nós possamos, quando sairmos desse plano físico e voltarmos para a parte espiritual, né, na sequência da evolução do espírito, voltarmos melhor do que quando chegamos, ou seja, para que nós possamos realmente cumprir bem aquilo que foi designado, né, para a evolução do nosso espírito. Então, essa questão do nosso papel, né, estamos nos esforçando para cumpri-lo, as dificuldades vão vir, todos nós temos a dificuldade, mas como foi dito, a providência divina coloca à nossa volta os amigos, as pessoas que nos darão apoio, ou as circunstâncias necessárias para nós buscarmos este apoio, além desses amigos e pessoas que estão à nossa volta aqui no mundo material, também podemos pedir auxílio aos nossos amigos espirituais, à própria providência divina, que nos dá essa força, nos dá esse amparo diante das nossas provações e expiações. Então, nós temos que buscar isso para cumprirmos bem o nosso papel, né? Aí ele fala também sobre a responsabilização. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade para outras pessoas, como foi citado aqui, né? O Espírito acabou ali negligenciando, né, esse cuidado, né, do papel de mãe, né, com o próprio marido e com os próprios filhos, né? Então, aquilo que é de nosso papel, nós precisamos assumir para nós, trazer para nós, abraçar isso e pedir auxílio com amor, com determinação, para que nós possamos cumprir bem este papel, né? Então, a primeira coisa é qual é o nosso papel, né? Você sabe que eu estou cumprindo bem aquilo que é minha responsabilidade, né? Outro ponto importante que ele traz atividade do espírito, né? Veja, né? O corpo ele recebe esse impulso do espírito. Então o corpo ele está submetido à vontade do espírito. Então por isso que é importante, novamente, né? Esse é um trabalho que nós aqui na doutrina espírita procuramos divulgar, né? Que a vida futura é a vida do espírito. Então nós precisamos trabalhar as virtudes morais, né? Evidentemente, juntamente com ela, as nossas virtudes intelectuais, mas as virtudes morais são aquelas que permanecem conosco após a vida física. Então, olha a importância, né? O corpo físico, a matéria, se submete à vontade do espírito. Então, tudo que nós fazemos é em prol da evolução, né, do progresso do espírito. Então, essa é a grande, acho que o grande ensinamento dessa lição, né? Nós não podemos deixar as vontades materiais estarem acima das vontades do espírito. Então, nós temos que refletir, pensarmos como que estão os nossos desejos, como que estão as nossas vontades e ir equilibrando isso. Nós vivemos um mundo físico, precisamos da matéria para dar a subsistência necessária, mas temos que levar em consideração que o que mais importa são as virtudes do espírito. E as virtudes da matéria estão submetidas às virtudes do espírito. E o que nós vemos hoje, às vezes, algumas pessoas invertendo essa ordem. Então, eu acho que esse é um grande ensinamento dessa lição, que nós possamos refletir muito sobre isso, como que está sendo a nossa análise, a nossa percepção de existência, para que as nossas vontades, as nossas virtudes do espírito estejam acima, né, das virtudes da matéria, tá bom? Eu acho que foi uma lição muito rica, eu agradeço o tempo de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.